Pessoal, boa tarde. Agora eu vou explicar a atividade 3 para vocês, tá? Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui no nono D, né? Vamos lá em atividades. E a minha disciplina, História. Atividade 3, segundo bimestre, né? Então, vamos ver aqui as instruções. Essa atividade eu já coloquei mais coisas aqui, né? Esse daqui, atividade 3, segundo bimestre, é o formulário para responder. Dois PDFs aqui estão as páginas do livro para consulta, né? E aqui embaixo tem um vídeo da aula que eu expliquei todas as questões, tá? Então tá tudo aqui para vocês. Então vamos lá no formulário. Ver formulário, né? Tá aqui o formulário, ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras atividades. Vou imprimir em PDF. Né? Salvar lá em PDF. E vou disponibilizar para vocês. Eu acho que eu fiz isso já, né? Eu acho que já deve estar no WhatsApp. Eu já mandei para vocês em PDF também, tá? Mas novamente eu vou mandar. Atividade 3, segundo bimestre. Atividade a seguir sobre a Primeira Guerra Mundial. Revolução Russa. Revolução Russa. Crise de 1929 e totalitarismo. Nazismo, fascismo, stalinismo. E todas as questões são de múltipla escolha, né? Como vocês falam, de xizinho, né? Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa já foi abordado o assunto na atividade 2, né? Tanto que eu coloquei o livro lá novamente, né? As páginas do livro sobre a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, né? O capítulo que fala sobre esses dois temas. A crise de 1929 e totalitarismo, né? Regimes totalitários não foi abordado ainda, né? Não foi abordado na atividade 2. Então vai ser abordado nessa atividade. São as características do nazismo, do fascismo, do stalinismo. Teve outras formas de governos totalitários, mas essas são as principais, né? Então, as perguntas são fáceis até para vocês. Então, vou explicando aqui cada uma delas, tá? Nome, número e série. Outra coisa que eu ia falar cada tema tem o título na frente, né? E as 10 primeiras perguntas são sobre a atividade anterior, Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa, e as outras 10 perguntas são sobre a crise de 1929 e os regimes totalitários, tá? Então, o primeiro tema aqui, Primeira Guerra Mundial. Temos uma ilustração aqui, né? O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro. Esse crime, né? O que aconteceu foi estopim para quê, né? Então aqui está a imagem, né? De quando a gravura, né? De quando ele foi morto, né? E foi estopim para quê, né? A morte desse arquiduque, né? Revolução Russa de 1917, Proclamação da República do Brasil em 1889, Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, ou a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Então, ó, sobre qual tema estamos falando aqui na primeira parte, né? Tá lá o título lá, né? Então, aqui a resposta é óbvia, né? Então, foi estopim para quê, né? Essa questão do estopim aqui também foi uma pergunta feita na atividade 2,
né? Então, vamos lá. Segunda questão é análise de mapa, né? Então, com base no mapa abaixo, quais eram os principais países que formavam a Tríplice Entente na Primeira Guerra Mundial? Então, vamos lá, vou ampliar a imagem para vocês, Tríplice Aliança, olha como está destacado no mapa. Tríplice Entente e países neutros. E aqui está perguntando quais países faziam parte da Tríplice Aliança. Então, quer dizer, Tríplice Entente. Então, Tríplice Entente são os países que estão assim em branco e com esses pontinhos, né? Só vocês identificarem quais países estão em branco com esses pontinhos que vocês vão saber que países faziam parte da Tríplice Entente. Então, quais eram os países? França, Grã-Bretanha e Rússia, Itália, Alemanha e Áustria-Hungria, França, Grã-Bretanha e Alemanha, Itália, Alemanha e Rússia, né? Aqui, observe os mapas e identifique as alianças estabelecidas entre as potências europeias no contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, aqui tem os mapas, né? Potências centrais. Potências centrais é mesmo que a Tríplice Aliança, tá? Tem esses dois nomes, tá? Tríplice Entente e aliados da Rússia, certo? Então aqui, tá identificando, né, no mapa com essas cores, né? E com relação ao mapa, tem as perguntas, tem as afirmações a seguir, né? A Tríplice Entente era formada pelas forças da França, Inglaterra e Rússia, que contavam somente com o apoio do que hoje é a Sérvia. A Tríplice Aliança era formada por forças de países monarquistas, enquanto a Tríplice Entente por forças de países republicanos. A Tríplice Entente era formada pelas forças das potências centrais, assim chamadas por ocupar o centro do conflito. E a Tríplice Aliança era formada pelas forças da Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, também conhecidas como potências centrais. Então, gente, quais dessas afirmações vocês podem identificar nesse mapa, ok? Observe a imagem e identifique qual aspecto, né, qual característica da Primeira Guerra está sendo retratado. Aí aqui tem uma legenda, soldados ingleses lutando nas trincheiras em 1916, né? Vocês sabem que as trincheiras foi uma fase da Primeira Guerra Mundial, né? Foi uma das fases da Primeira Guerra Mundial. Então, as afirmações. Ofensiva alemã em territórios da Bélgica e França, que marca a primeira fase da guerra. Guerra de trincheiras, segunda fase da guerra, considerada muito sangrenta e penosa. Entrada das tropas dos Estados Unidos no conflito na chamada terceira fase da guerra. Soldados ingleses defendendo o território do Reino Unido na primeira fase da guerra. Então, qual dessas afirmações nós podemos associar, né, que está retratado nessa imagem aqui? De acordo com o texto abaixo, é correto afirmar que o Tratado de Versalhes. Então, o texto abaixo aqui, essa imagem aqui que está com vários artigos, né? Está falando, tem alguns artigos do Tratado de Versalhes e o que esses artigos faz a gente pensar, né? Refletir sobre o que aconteceu após a Primeira Guerra. A Alemanha cede à França a propriedade absoluta com direito total de exploração das minas de carvão situadas na bacia do rio Sarre. A Alemanha renuncia
a favor das potências aliadas a todos os direitos sobre as colônias ultramarinas. Estão proibidas na Alemanha a fabricação e importação de carros blindados, tanques ou qualquer outro tipo de que sirva a objetivos de guerra. A Alemanha se compromete a reparar todos os danos causados à população civil das potências aliadas e seus bens. Artigos do Tratado de Versalhes, né, que foi pós Primeira Guerra Mundial no século XX, tá? Então vamos lá. Com base no Tratado de Versalhes, né, nesse Tratado de Versalhes, encerrou a Segunda Guerra Mundial, fazendo com que a Alemanha perdesse as colônias ultramarinas para os países aliados, extinguiu a Liga das Nações, propondo criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1945, com o objetivo de preservar a paz mundial. Permitiu que as potências aliadas dividissem a Alemanha no fim da Segunda Guerra e em 4 zonas de ocupação, francesa, britânica, americana e soviética. Impôs duras sanções à Alemanha no fim da Primeira Guerra Mundial, fazendo ressurgir o nacionalismo e reorganizando as forças políticas do país. Então, quais dessas alternativas a gente pode associar ao Tratado de Versalhes, que é o Tratado de Paz após o fim da Primeira Guerra Mundial? Revolução Russa é o segundo tema abordado na atividade. São causas da Revolução Russa, exceto essa parte aqui, vocês têm que colocar a alternativa errada. Qual das alternativas não foi uma causa da Revolução Russa? País feudal com uma monarquia absolutista apoiada pela nobreza e pelo clero, camponeses vivendo em regime de servidão, passando fome e muitas vezes em condições de miséria, trabalhadores das indústrias cumprindo jornadas exaustivas e recebendo salários ínfimos, czar, né, o imperador na Rússia era chamado de czar, preocupado com o bem-estar dos mais necessitados e aberto a mudanças, principalmente de cunho social. Então, qual dessas alternativas não está associada à Revolução Russa? Próxima pergunta. A imagem abaixo é a representação de um período da história russa em que o povo havia se mobilizado numa manifestação pacífica para levar uma petição ao imperador Nicolau II, pedindo melhorias nas condições de vida e de trabalho do povo russo. Porém, ao chegar diante do Palácio Real, foram recebidos com violência pelas tropas do czar. Cerca de 1.000 pessoas morreram no episódio, que ocorreu em 1905 e ficou conhecido como. Então, esse episódio, essa manifestação que eu perguntei para vocês na atividade número 2, o que foi a manifestação, e aqui está perguntando o nome dessa manifestação, né? Como que era o nome da manifestação? Domingo Sangrento, Domingo Violento, Domingo de Fúria ou Domingo Triste? Próxima pergunta. Lenin pertencia ao Partido Social Democrata. Depois de um período de exílio interno na Sibéria, ele foi para o exterior, onde junto com um grupo de companheiros produzia o jornal Iskra, a Centelha. Como um dos principais dirigentes do partido, Lenin teve um papel importante no debate que levou os social-democratas a dividirem em 2 grupos. De um lado, os mencheviques, minoria em russo, chefiados por Martov, que defendiam um partido aberto a todos os simpatizantes da Revolução. De outro, os bolcheviques, de Lenin, para quem o partido deveria ser composto por um núcleo não necessariamente grande de revolucionários bem preparados e organizados, verdadeiros profissionais da revolta popular.
O texto acima descreve as disputas internas do Partido Social Democrata Russo, que viriam a ter uma grande influência sobre os rumos da Revolução Russa em 1917. É possível dividir as tendências dentro do partido em dois grupos. São eles. Então, gente, esses dois partidos, esse partido dividiu em dois, né? E eu pedi para vocês, na atividade 2, descrever como era cada partido, né? Então, aqui também está descrevendo aqui como era cada partido. Qual das alternativas descreve como funcionavam esses dois partidos, tá? Os nomes e qual era o perfil deles. Então, a primeira alternativa, os bolcheviques, perfil moderado, e os mencheviques, perfil revolucionário. Próxima, os mencheviques de perfil moderado e os bolcheviques de perfil revolucionário. Próxima, os comunistas de perfil revolucionário e os bolcheviques de perfil moderado. E os socialistas de perfil revolucionário e os comunistas de perfil moderado, né? Então, notem o seguinte, parte da resposta dessa pergunta está sendo respondida no próprio textinho aqui em cima, né? Ok? Só vocês prestarem muita atenção no texto. E também, né, relembrando a atividade número 2. Os sovietes eram organizações políticas que nasceram no seio das camadas populares e representavam os interesses dos trabalhadores. Assim, havia os sovietes de operários e camponeses, de camponeses e de soldados. Expressavam uma forma de poder popular. Com base no texto acima, após a Revolução de 1917, os sovietes tinham como função. Qual era a função dos sovietes? Tá? Formar batalhões que foram à luta pela Rússia na Primeira Guerra Mundial, ajudar os burgueses do governo provisório a garantirem seu prestígio entre a população russa, representar importantes comunidades que davam voz às reivindicações dos camponeses, trabalhadores e soldados pobres, repreender duramente os movimentos populares de acordo com orientações do Partido Bolchevique. Então, gente, no texto aqui já está dizendo quem eles representavam, certo? Então, qual era a função deles? Próxima pergunta. Entre as estratégias políticas adotadas por Stalin no governo da União Soviética, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, visando ao fortalecimento do seu governo. Aquela que é possível observar na imagem abaixo. Então, gente, aqui, o homem observa o retrato de Joseph Stalin em Berlim em junho de 1945. Né? Nós não estamos mais falando tanto assim do contexto da Revolução Russa, né? Mas é uma consequência da Revolução Russa, né? Que Joseph Stalin é quem vai comandar a Rússia após Lenin, né? Após a consolidação do socialismo, certo? Então aqui, a imagem, né, do governante, né, expressa aí nesse quadro aí, nesse monumento, ok? Então, qual era a estratégia, né? Qual é a intenção, né? Expor essa imagem aí do Joseph Stalin, né? De táticas de espionagem, com o intuito de vigiar e punir, prender e executar oposicionistas do regime stalinista, o culto à personalidade como forma de elevar a figura do líder político, que deveria ser visto de maneira grandiosa e como uma pessoa infalível.
de uma nova política econômica com base na estatização das empresas privadas, na formação de fazendas coletivas e na industrialização, do comunismo como forma de governo, promovendo o estabelecimento de uma sociedade igualitária baseada na igualdade como um dos meios de produção. Próximo tema: crise de 1929. Então, gente, esse tema não está sendo abordado na atividade 2, mas a crise de 1929 é um tema bem, como que eu posso dizer, fácil de compreender, né? A crise de 1929 foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e teve como consequência, né? Porque os Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, saíram como grande potência mundial nesse período, né? Então, como otimista, né? Era um país otimista na questão, né, do seu poder econômico. Então, porém, né, teve como consequência, né, essa crise, porque começaram a produzir demais bens de consumo, mas não tinha quem consumisse esses bens de consumo. Basicamente é isso, né? Chamavam de crise de superprodução, né? Então, essa parte aqui vai decorrer, né, o assunto sobre isso, sobre a crise de 1929 e as suas consequências, né, para os Estados Unidos. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos viveram um período de superprodução industrial e agrícola, o que gerou uma grande especulação na Bolsa de Valores. A falta de mercados consumidores para os produtos americanos ocasionou uma brusca queda no valor das ações, provocando falências, desemprego e inflação. Esse período ficou conhecido como New Deal, crise dos fundos, crise de 1929 ou a queda de 1897. Então, qual dessas alternativas corresponde ao tema que está falando no trecho acima? Os Estados Unidos, que haviam se tornado a potência industrial e financeira mundial após a Primeira Guerra Mundial, diante da quebra da Bolsa de Nova York e a disseminação da depressão para praticamente todo o globo, ou seja, para todo o mundo, recuavam em sua atuação internacional. De maneira geral, a década de 30 foi marcada pela permanência de incertezas herdadas da década anterior. Questionava-se de um lado o liberalismo econômico, considerado como responsável pela Grande Depressão, e de outro lado o liberalismo político, em tempos de crescimento das demandas sociais e trabalhistas. Fortalecia os movimentos comunistas, socialistas ou ainda os movimentos totalitários, que nós vamos falar a seguir, né? Com base nas informações fornecidas, assinale a alternativa que descreve uma consequência da situação econômica citada no texto acima para o cenário político europeu na primeira metade do século XX. Então, o que teve como consequência, né, essa crise de 1929? Fortaleceu as exportações em 1929, aumento das exportações em 1929, fortaleceu a Revolução Russa Comunista. A crise capitalista de 1929 possibilitou o questionamento do modelo capitalista vigente. A alta do dólar americano em 1928 favoreceu as repúblicas socialistas a se consolidarem.
E a extinção da Bolsa de Valores de Nova York em 1930 dificultou a ascensão do nazismo. Então, qual dessas alternativas foi uma das consequências, né, da crise de 1929, certo? Quando fala assim, modelo capitalista, é o modelo liberal também, tá? Quando fala capitalismo e liberalismo, estamos falando praticamente da mesma coisa, ok? A chamada crise de 1929 caracterizou-se por um colapso no sistema financeiro mundial no período entre guerras, isto é, no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tal crise é identificado com a Guerra Franco-Prussiana, a independência dos Estados Unidos, a Guerra Civil Americana ou a quebra da Bolsa de Nova York, da Bolsa de Valores de Nova York. Então, qual é o outro nome também que fala, né, da crise de 1929, ok? Após a Primeira Guerra Mundial, a febre de negócios baseada na especulação provocou a crise de 1929. Identifique as alternativas a seguir, os principais fatos que a produziram, né? Então, quais foram, né, a causa, né? Qual foi a causa da crise de 1929? O aparecimento de ideologias como nazismo, como fascismo e o nazismo, a superprodução de mercadorias e saturação dos mercados consumidores, o equilíbrio entre a agricultura e o comércio ou a má colheita da demanda ilimitada da indústria, né? Então, qual desses itens está relacionado à causa, né, da crise de 1929? Quais das alternativas abaixo não está relacionada às consequências da crise econômica de 1929? Ou seja, vocês têm que assinalar a alternativa errada, né? O crescimento do desemprego nos Estados Unidos, a forte desvalorização das ações e queda da Bolsa de Valores de Nova York, o aumento das falências de empresas nos Estados Unidos ou o aumento do nível do emprego nos Estados Unidos. Então, qual dessas alternativas não está relacionada às consequências, né? Não foi uma consequência da crise econômica de 1929. Regimes totalitários na Europa. Então, gente, regimes totalitários são regimes autoritários, que é centralizador, né, que configura assim como se fosse o absolutismo, persegue aqueles que, que são contrários a esse governo, né, essa forma de pensar com ideologias, né, com uma ideologia única, por exemplo, no caso o stalinismo, né, na União Soviética está relacionado à ideologia da esquerda, do socialismo, né, da implantação do socialismo, né, o nazismo é relacionado ao anticomunismo, a uma política antiliberal também, né, o fascismo da mesma forma, né, o nazismo ainda por cima uma política racista, né, então esses são as características gerais, né, e algumas específicas de alguns regimes totalitários, ok? Então, outra coisa, a questão de enaltecer a figura, né, do, do governante, né, a questão nacionalista, né, em alguns, caracteriza alguns também, alguns
algumas ideias, né, desses regimes totalitários. Então vamos lá, a primeira pergunta. O período entre guerras, né, viu nascer os regimes totalitários pela Europa. Entre estes regimes estão nazismo, fascismo e anarquismo, populismo, stalinismo e fascismo, nazismo, fascismo e stalinismo, ou populismo, anarquismo e fascismo. Então, qual dessas alternativas são exemplos de regimes totalitários? Isso daí está lá explicando lá no começo da atividade, já praticamente tem a resposta dessa pergunta. Aponte os fatores que favoreceram o surgimento do nazismo na Alemanha. A desastrosa derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e os efeitos humilhantes do Tratado de Versalhes, a crescente ameaça da expansão comunista organizada pela Rússia, o apoio dos nazistas a grupos étnicos e minoritários, como os ciganos, os negros e os judeus, a instabilidade e as dificuldades políticas que causaram um imenso descontrole financeiro. Então, quais dessas afirmações estão corretas aqui? A 1, a 2 e a 3, a 2, a 3 e a 4, a 1, a 2 e a 4, a 1, a 3 e a 4, né? Então, só analisar aqui essas afirmações e ver quais estão corretas. Hitler, em discursos exaltados, denunciava o capitalismo e condenava aqueles que haviam se aliado aos bolcheviques, comunistas, marxistas e ao Exército Vermelho russo para participar da Revolução. Tendo escrito seu manifesto autobiográfico em 1925, Mein Kampf, né, que é a personificação do diabo como símbolo de todo o mal, toma a forma do judeu em carne e osso. Ele prometeu eliminar os judeus e outros povos indesejáveis da Alemanha, que descreveu como solução final. O sentimento de aversão, ou seja, de preconceito, de intolerância aos judeus, que embasaram as políticas raciais praticadas contra os judeus desde a ascensão do governo nazista, recebe o nome de socialismo, antissemitismo, negacionismo ou luteranismo. Então, qual desses itens, né, desses termos está relacionado, né, à aversão aos judeus? Como era o nome, né? Qual é o líder do movimento fascista? Então, como era o nome do líder fascista, né, na Itália? Benito Mussolini, Winston Churchill, Adolf Hitler ou Joseph Stalin? E a última questão, entre os pontos em comum entre o fascismo e o nazismo, podemos apontar. Então, qual era o que eles tinham de semelhantes, né? O fascismo e o nazismo? A defesa da nação, o pacifismo e uma política de não agressão, a valorização de um Estado forte e anticomunista, a exaltação da Revolução Bolchevique e o militarismo, a luta pela democracia e o apoio da grande burguesia. Então, qual dessas alternativas, né, o nazismo e o fascismo tinham em comum? Então, gente, tudo isso daqui das questões, né, estão nas páginas do livro didático que eu passei para vocês, tá? Só dá uma pesquisada lá. Vou mandar em PDF novamente para vocês a atividade, né, no WhatsApp, e vou, então, para aqueles que têm dificuldade em acessar o link, e para quem vai fazer pelo link, né? Dá para ver a atividade em PDF antes, responder com certeza, né? Fazer uma anotação à parte e depois responde no link, ok? Então, essa é a explicação da atividade número 3, né? Espero que o vídeo ajude vocês. Obrigado.